Bom dia. O meu grupo ele ficou responsável por apresentar sobre o hidrogênio. Eu sou Diego. Eu sou o Luiz. Eduarda. E o resto do pessoal tá na produção. Puxa a vinheta, puxa a vinheta. Hoje eu vim falar sobre o hidrogênio. O hidrogênio é o elemento químico de menor massa atômica e menor número atômico entre todos os elementos da tabela periódica. Apesar de estar posicionado no primeiro período da família dos metais alcalinos, o hidrogênio não apresenta características físicas e químicas semelhantes aos mesmos elementos dessa família. E por isso não faz parte dela. De forma geral, é o elemento que possui mais no universo, ocupando mais ou menos 75%. Eu vou sacar de Gente, fiquem em silêncio, por favor. As células a combustíveis são dispositivos eletroquímicos que convertem a energia química do combustível, hidrogênio, diretamente em energia elétrica e calor e são consideradas uma tecnologia promissora da produção de entrega. De energia? Por que eu falei entrega? Estrutura química, reação de combustão com o calor de combustão envolvido, potência energética, usos, impactos ambientais, sociais e viabilidade. A queima de hidrogênio pode ser feita de forma idêntica à de outros combustíveis, como petróleo ou gás natural. A chama da queima chega a 2.400 de calor, um pouco mais do que se obtém na queima de gás natural ou gasolina. Ele também pode ser usado em pilhas de combustível. Relação do tema com a termoquímica. O principal processo termoquímico usado para produzir hidrogênio é a reforma a vapor de oxidação parcial e reforma térmica automática. A reforma a vapor é um processo que utiliza uma fase catalítica ou catalisador para converter a mistura de vapor e combustível principal gás sintético. Como é a produção do combustível hidrogênio? O hidrogênio é o elemento mais abundante no universo e uma das formas de produzi-lo é por meio de um processo térmico. Principais desvantagens e vantagens, etc. Desvantagens do hidrogênio. Ele é mais caro, requer o uso de bons instrumentos, significa custos de transporte e distribuição. Não é encontrado sozinho na natureza e tem uma relação de dependência de hidrocarbonetos, petróleo e seus derivados. Vantagem do hidrogênio. Ele não é um elemento tóxico, é um elemento que é o mais abundante do universo. Ele tem grande potencial no setor de transportes, alta densidade de energia, baixo nível de emissões de gases de efeito estufa e não aumenta a poluição sonora, já que ele faz um processo silencioso. Como é a produção do combustível hidrogênio? Vamos lá, você que não sabe, agora quer aprender. Como ele é o elemento mais abundante do universo, uma das formas de produzi-lo é por meio de um processo térmico. Neste caso, geralmente, o vapor reage com um combustível do tipo hipocarboneto, que eu já citei anteriormente, produzindo hidrogênio. Os combustíveis que podem ser usados são variados e vão de diesel a gás natural e biogás. Agora eu vou falar um pouco sobre as fases do processo de obtenção, extração e produção do combustível a ser abordado. A produção do hidrogênio se dá normalmente pela extração de combustíveis fósseis através de um processo químico. O hidrogênio também pode ser extraído da água, via produção biológica, através de um bioreator de algas ou usando eletricidade, eletrólise, calor, termolise, ou ainda quimicamente, reação redox. Hidrogênio é o elemento mais abundante no universo. Ele equivale a 75% do cosmos, mas não a Terra, devido a seu peso leve que permite que o gás simplesmente flutue no espaço. A substância é essencial para a nossa vida. É o elemento Sol, que converte centenas de milhões de toneladas de hidrogênio em gás hélio a cada segundo. E dois átomos de hidrogênio estão ligados a um átomo de oxigênio para formar água. Ambas as coisas tornam nosso planeta habitável. O hidrogênio não apenas permite que o Sol aqueça a Terra e ajude a criar água, que sustenta a vida, mas o mais simples de todos os elementos também pode fornecer a chave para encontrarmos uma fonte de combustível limpa para alimentar o planeta. Características do hidrogênio. O hidrogênio é o elemento químico de símbolo H e o número atômico 1 na tabela periódica.
Trata-se do elemento mais simples conhecido, cujo átomo é formado apenas por um próton e nenhum elétron. Atualmente, o hidrogênio é empregado em uma variada gama de produções de produtos químicos. São exemplos a obtenção de amônico para fertilizantes, o metanol, a hidrogenização do carvão e a soldadura. Acresce ainda a sua utilização como redutor para a obtenção de metais, devido à solubilidade e características do hidrogênio, o qual pode ocasionar fragilidade em muitos elementos metálicos. Em estado líquido, é empregado como carburante para foguetes e para o aprimoramento de combustíveis fósseis em geral. Isótopos de hidrogênio. Os isótopos são átomos de elementos químicos e, por isso, apresentam o mesmo número atômico, mas diferem no número de massas. Próton contém um próton, deutério contém um próton e um nêutron, e trítio contém um próton e dois nêutrons. Produção e obtenção do hidrogênio. Industrialmente, o hidrogênio é produzido a partir de hidrocarbonetos, como gás natural, metano, gasolina e diesel. Ele também pode ser obtido de outras fontes, como o etanol, metanol e água. O hidrogênio é o elemento químico de menor massa atômica e menor número atômico entre todos os elementos conhecidos até hoje. Apesar de não estar posicionado no primeiro período da família dos metais alcalinos da tabela periódica, o hidrogênio não apresenta características físicas e químicas semelhantes aos elementos dessa família e, por isso, não faz parte dela. Quando dois átomos de hidrogênio se ligam, formam a molécula H2, conhecida como gás de hidrogênio. Trata-se de uma substância gasosa, inflamável, incolor, inodora, não metálica e insolúvel em água. O ponto de fusão do hidrogênio molecular é de menos 59,2 e o ponto de ebulição é menos 52,9. Devido às características principais, a capacidade de armazenar energia, essa substância é utilizada como combustível. E para que serve o hidrogênio? O hidrogênio serve como composição para os seres vivos, pois está presente em moléculas orgânicas como carboidratos, proteínas, lipídios, além de compor uma substância vital, que é a água. O hidrogênio era utilizado como um gás para balões e dirigíveis, isso porque ele é mais leve do que o ar, mas foi substituído pelo hélio, pois ele é menos inflamável. O enchimento do primeiro balão com gás de hidrogênio foi documentado por Jacques Charles, em 1783. O elemento provia a subida para a primeira maneira confiável de viagem aérea, seguindo a invenção do primeiro dirigível, decolado com hidrogênio em 1852 por Henry Giffard. O conde alemão Ferdinand von Zeppelin promoveu a ideia de usar o hidrogênio em dirigíveis rígidos, que mais tarde foram chamados de Zeppelins, o primeiro dos quais teve seu voo inaugural em 1900. Voos programados regularmente começaram em 1910 e o surgimento da Primeira Guerra Mundial, em agosto de 1914, eles haviam transportado 35 mil passageiros, sem qualquer incidente sério. Dirigíveis levantados por hidrogênio foram usados como plataformas de observação e bombardeadores durante a Primeira Guerra. O desastre de Hindenburg. O primeiro cruzamento transatlântico sem escalas foi realizado pelo dirigível britânico R-34. Com o lançamento do Graf Zeppelin nos anos 20, o serviço regular de passageiros prosseguiu até meados dos anos 30, sem nenhum acidente. Com a descoberta de reservas de um outro tipo de gás leve nos Estados Unidos, o hélio, esse projeto deveria sofrer modificações, já que o outro elemento prometia um aumento na segurança. Mas o governo dos Estados Unidos se recusou a vender esse gás para esse propósito. Sendo assim, o hidrogênio foi utilizado no dirigível Hindenburg, o qual foi destruído em um incidente em pleno voo sobre Nova Jersey, no dia 6 de maio de 1977. O incidente foi transmitido ao vivo, na rádio e filmado.
A ignição do vazamento de hidrogênio foi atribuída como causa do incidente. Porém, investigadores posteriores apontaram a ignição do revestimento de tecido, aluminizado pela eletricidade estática.